Um clarão ofuscante iluminou o céu da Sibéria. A explosão foi 100 vezes mais potente que a de Hiroshima, derrubando 80 milhões de árvores em uma área colossal de 830 milhas quadradas. Nenhuma cratera, nenhum fragmento de meteoro foi encontrado. Cientistas lutaram por décadas para decifrar o enigma de Tunguska. Milhares de quilômetros de distância, no silêncio de seu laboratório na Torre Wardenclyffe, Nikola Tesla poderia ter sorrido. A suspeita que paira sobre este evento é de que seu lendário raio Tesla, uma arma de energia direcionada, tenha funcionado perfeitamente. Quando Tesla morreu em 1943, o corpo ainda estava quente enquanto agentes do governo agiam rápido, apreendendo toda a sua pesquisa. Décadas depois, um complexo de 180 antenas surgiu no Alasca. O HAARP, Programa de Pesquisa Ativa Auroral de Alta Frequência, emitindo energia para a ionosfera. Os militares o classificam oficialmente como pesquisa, mas documentos desclassificados e patentes sugerem que a tecnologia, que teria sido o maior presente de Tesla para o mundo, energia livre, pode ter se tornado uma das ferramentas mais poderosas e secretas do planeta. Em 1901, Nikola Tesla construiu a Torre Wardenclyffe, em Long Island. A torre de 190 pés não era apenas para sinais de rádio, era para a transmissão de energia sem fio em todo o planeta. Esta não era uma ideia teórica. Tesla demonstrou a energia sem fio na Feira Mundial de 1893, acendendo tubos fosforescentes sem cabos, deixando a multidão maravilhada. Sua crença fundamental era que a Terra poderia conduzir eletricidade como um circuito global. O segredo, ele postulava, estava na ionosfera, a camada atmosférica eletricamente carregada que começa a cerca de 50 milhas de altitude. Ao bombear energia eletromagnética para esta camada, ele teorizava que poderia criar um sistema de ressonância planetária. Para ilustrar, pense em empurrar uma criança em um balanço. Pequenos e precisos empurrões, aplicados no momento certo, criam um movimento grande e sustentado. Tesla queria empurrar a ionosfera em uma frequência que correspondesse à ressonância da Terra, 7,83 Hz, um fato comprovado em 1954. Tesla precisava de financiamento para prosseguir, mas JP Morgan retirou seu apoio. O magnata perguntou: se qualquer pessoa pode usar a energia, onde colocamos o medidor? A visão de eletricidade gratuita para o mundo não se encaixava no modelo de negócios da época. Sem o apoio de Morgan, o sonho de Tesla desmoronou. Na década de 1930, Tesla anunciou o Teleforce, que a imprensa apelidou de raio da morte. Tesla afirmava que ele poderia gerar uma parede invisível de energia capaz de destruir aeronaves e exércitos a centenas de quilômetros de distância. Quando Tesla morreu em 1943, o governo dos Estados Unidos agiu com notável agilidade. Seu legado foi embalado em caixotes governamentais. O sonho de energia livre morreu com ele, mas sua pesquisa sobreviveu nas mãos de homens que, segundo críticos, não viam libertação, mas sim a oportunidade de adquirir poder ilimitado. Os documentos técnicos de Tesla foram submetidos à revisão de um professor do MIT, o Dr. John Trump, que também era membro do Comitê de Pesquisa de Defesa Nacional. O Dr. Trump, curiosamente, declarou que a pesquisa de Tesla não continha nada de valioso, uma alegação que a história posterior sugere que pode não ter sido totalmente verdadeira. Os militares continuaram discretamente o trabalho de Tesla. O Projeto Nick, uma operação ultra-secreta lançada em 1945 na base aérea Wright-Patterson, tinha como objetivo estudar a arma de feixe de partículas de Tesla. O Projeto Nick foi oficialmente abandonado, assim como o subsequente Projeto Seasol da DARPA, lançado em 1958.
A tecnologia de feixe de partículas de Tesla desapareceu da vista pública, mas o financiamento pesado e o sigilo em torno desses projetos levantam a questão: para onde exatamente essa pesquisa avançada foi parar? Anos depois, a DARPA e a Força Aérea construíram o HARP no Alasca. A tecnologia ali implementada seria familiar aos historiadores de Tesla, embora os militares insistam em uma função puramente científica. Em 1987, o físico Bernard Eastland registrou uma patente crucial: método e aparelho para alterar uma região na atmosfera, ionosfera e/ou magnetosfera da Terra. A patente descrevia precisamente uma instalação que poderia aquecer porções específicas da ionosfera usando ondas de rádio. Eastland foi financiado pela Arco Technologies, que buscava converter vastas reservas de gás natural do Alasca em energia para alimentar essa tecnologia, que exigia um consumo massivo. Nas palavras do próprio Eastland, a Arco originalmente me procurou em 1984 para encontrar um uso para o gás natural no North Slope do Alasca. Era gás suficiente para produzir toda a eletricidade nos Estados Unidos por um ano inteiro. A tecnologia é descrita como sendo simples em princípio. Um poderoso sinal de rádio é transmitido para a ionosfera, excitando e aquecendo partículas carregadas, alterando suas propriedades. A região aquecida atuaria como uma lente óptica, desviando e redirecionando ondas de rádio e correntes naturais. Isso é, conceitualmente, como inserir um resistor em um circuito elétrico global. Em 1988, quando os moradores do Alasca leram sobre a instalação na revista Omni, buscaram as patentes de Eastland e encontraram uma linguagem que consideraram cristalina em suas intenções. As aplicações discutidas nas patentes incluíam a destruição de mísseis. Controle e interrupção de comunicações estavam incluídos. Havia algumas outras ideias, tanto para possivelmente modificar o clima, quanto, finalmente, para elevar uma porção da alta atmosfera mais para o espaço. Eastland confirmou o interesse militar em seu trabalho, declarando antes de sua morte em 2007. O HARP é o primeiro passo perfeito em direção a um plano como o meu. Há pessoas poderosas envolvidas. Os militares nunca dormem. As semelhanças técnicas entre o HARP e as patentes de Eastland são evidentes para os engenheiros. Em 1993, a suspeita era de que uma máquina capaz de transformar o clima em uma arma estava sendo construída. Essa preocupação foi reforçada em 1996, quando a Força Aérea dos Estados Unidos publicou o artigo Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather, em 2025. O clima como multiplicador de força, dominando o clima em 2025. Este não era um exercício de ficção científica, mas uma avaliação militar sobre a modificação climática como ferramenta de combate, afirmando que ela poderia ser usada com aplicações ofensivas e defensivas. A declaração de que não há associação entre a ionosfera e o clima de superfície é uma mentira descarada, segundo a pesquisa de críticos. Sabemos que explosões da aurora boreal alteram os padrões climáticos e há crescentes evidências de que eventos na alta atmosfera afetam o clima na baixa atmosfera e vice-versa. Os críticos argumentam que a potência do HARP, 3,6 milhões de watts, é muito baixa para afetar o clima global, especialmente quando comparada a um furacão, que libera energia equivalente a milhares de bombas nucleares. Aqui entra a teoria do caos. O clima é um sistema caótico, e em tais sistemas pequenas mudanças podem desencadear eventos maiores. É o princípio do efeito borboleta. Os designers do HARP, se seguindo essa teoria, não precisavam igualar o poder da natureza. Eles só precisavam saber onde aplicar a pressão, o pequeno empurrão preciso no lugar e horas certos para desencadear a catástrofe. O meteorologista Edward N. Lawrence apresentou esse conceito em 1972. Algo tão pequeno quanto uma borboleta poderia desencadear uma série de eventos que levariam a um tornado. Com isso em mente, podemos indagar sobre a natureza de eventos climáticos como o furacão Melissa,
O furacão Melissa foi uma tempestade histórica e de intensidade fora do comum, atingindo a categoria 5 e sendo classificado como um dos furacões mais fortes a atingir o Caribe em 174 anos. Se, como sugerem os críticos, o Harpy é a borboleta mais poderosa já criada, no contexto da teoria do caos, seria tecnicamente possível que um pequeno input direcionado pelo GARP na ionosfera, no momento e local exato da formação precursora do Melissa, pudesse ter fornecido o empurrão necessário para a sua rápida e catastrófica intensificação. Assim como pesquisadores buscaram anomalias ionosféricas sobre o Haiti antes do terremoto de 2010, houve algum tipo de anomalia eletromagnética, incomum detectada antes ou durante a intensificação recorde do furacão Melissa. Não há, neste momento, nenhuma prova definitiva publicamente verificável que ligue as operações do GARP à criação ou intensificação direta do furacão Melissa. O que existe é uma correlação de capacidades descritas em patentes e documentos militares, modificação climática e a física da teoria do caos, que levanta a pergunta sobre se eventos climáticos extremos e anômalos poderiam ser acionados ou manipulados por tecnologias com o potencial do GARP. Nossa intenção é apenas questionar, com base nas informações disponíveis, a possibilidade teórica sem afirmar a causalidade. Apenas questionar. Em 1977, a manipulação do clima era uma preocupação tão grande que a ONU a proibiu através da Convenção de Modificação Ambiental. A ONU abordou especificamente o HARP em 1999, pedindo a proibição de tecnologias que pudessem alterar o meio ambiente para fins militares. A inação dos Estados Unidos levou o presidente russo Vladimir Putin, em 2002, a expressar preocupação com as armas geofísicas que poderiam alterar o clima, em uma clara referência ao HARP. Em resposta, Rússia e China construíram seus próprios aquecedores ionosféricos, iniciando uma corrida armamentista silenciosa. Mas o HARP possuía outra capacidade igualmente perturbadora: penetrar o chão sob nossos pés. Ao pulsar ondas de rádio em frequências específicas, entre 1 e 100 Hz, o HARP criava ondas de baixa frequência que penetram profundamente na Terra e nos oceanos. Essas ondas oscilam precisamente dentro da ressonância atmosférica natural. A pergunta que surge é: o que acontece se essa energia for direcionada não para a atmosfera, mas para falhas geológicas no interior da Terra? A ciência da falha de material induzida por frequência ressonante é real. O exemplo clássico é o colapso da ponte Tacoma Narrows em 1940. As linhas de falha da Terra acumulam enorme tensão. O gatilho certo na frequência ressonante correta pode liberar essa tensão, simulando ou acelerando um terremoto. Essa ideia ganhou destaque após o devastador terremoto de magnitude 7.0 no Haiti, em 2010, que matou mais de 200.000 pessoas. O que levantou suspeitas foi a localização do sismo e o fato de que várias estações de monitoramento registraram padrões de aquecimento incomuns e anomalias eletromagnéticas na ionosfera sobre o Haiti no período que antecedeu o tremor. O presidente venezuelano Hugo Chávez chegou a acusar os Estados Unidos de causar o terremoto usando armas tectônicas. Padrões semelhantes foram observados em outros eventos sísmicos, como o terremoto de Sichuan em 2008 e o de Fukushima em 2011, que também coincidiram com anomalias ionosféricas. Diante dessas correlações, a China lançou em 2018 o satélite eletromagnético sísmico da China para estudar ativamente as conexões entre distúrbios ionosféricos e terremotos. O padrão de grandes terremotos ocorrendo, onde a energia do HARP havia sido detectada horas antes, se acumulava, levando a uma investigação cada vez mais séria por parte de outras potências. A aplicação mais perturbadora de todas, no entanto, não envolvia o céu nem o chão, mas sim o limite final, a mente humana. O cérebro humano opera em faixas de frequência específicas, de 1 a 40 Hz,
precisamente na faixa das ondas ELF, frequência extremamente baixa. Embora funcionários do GARP neguem gerar ondas ELF diretamente, o GARP pode aquecer a ionosfera de uma maneira que cria ondas ELF como subproduto. Documentos confirmam que o GARP gerou ondas ELF por anos. Isso é motivo de profunda preocupação, pois campos eletromagnéticos podem influenciar a função cerebral através da resposta de acompanhamento de frequência, FFR. O Dr. Nick Begich, autor de Angels Don't Play This Harp, é categórico. Absolutamente pode controlar no sentido de mudar a função mental. Embora Begich seja rotulado como teórico da conspiração, o FFR é ciência comprovada, em parte, pelos militares dos Estados Unidos. Na década de 1980, o Dr. Michael Persinger conduziu pesquisas financiadas pela Marinha, demonstrando que campos eletromagnéticos fracos, aplicados ao lobo temporal, poderiam induzir estados alterados, incluindo experiências religiosas e alucinações. Os funcionários do H-HARP negam alegações de controle mental, mas a CIA também negou pesquisar controle mental, até que o MK-Ultra foi exposto, revelando o uso exatamente dessa mesma tecnologia para manipulação mental. Em 1998, um jornal militar russo publicou o alerta: a mente humana é vulnerável à intrusão eletromagnética. A tecnologia de controle mental não é ficção científica, é fato científico. Ao pesquisarmos o HARP, a surpresa não é a existência das teorias da conspiração, mas o quão cientificamente possíveis muitas delas são, e o quanto a ciência subjacente se baseia no trabalho de Tesla. O HARP é um transmissor de rádio de alta potência real, que opera e conduz experimentos científicos legítimos. Isso é fato. No entanto, agências de defesa o financiaram e operaram por sua maior parte, sugerindo capacidades que vão além do que é publicamente reconhecido. As patentes em que se baseia descrevem explicitamente a modificação climática e a penetração na Terra. As alegações mais extremas, como a de que o H-HARP causou furacões ou terremotos específicos, não têm prova definitiva. Correlação não é causalidade. No entanto, cientistas confirmam que os sistemas climáticos são caóticos o suficiente para que pequenos inputs direcionados possam ter grandes efeitos. As alegações sobre controle mental também não podem ser provadas, mas a ciência da influência eletromagnética na função cerebral é real e bem documentada. Em 2015, a propriedade foi transferida para a Universidade do Alaska Fairbanks, um movimento chamado de transparência, mas visto por críticos como a reorganização de uma arma militar como um recurso acadêmico, com o equipamento mais sensível removido antes da entrega. Então, o HARP é um projeto de pesquisa inocente ou um dispositivo apocalíptico? A verdade reside onde a pesquisa científica se sobrepõe ao uso militar potencial. O que torna o HARP preocupante não é o que sabemos, mas o que permanece classificado. O sigilo contínuo sobre a história operacional e as capacidades técnicas, décadas após sua construção, é o que continuará a alimentar a especulação. O HARP representa a capacidade crescente de nossa espécie de afetar sistemas naturais em escala planetária. Ele também diz algo sobre o poder. A estrutura que mais afeta nossas vidas frequentemente permanece oculta. Dizem-nos para não nos preocuparmos, mas a história do projeto MK-Ultra à Operação Northwoods ensina que o sigilo raramente serve ao bem público. A tecnologia que Tesla sonhou que libertaria a humanidade está hoje atrás de cercas de arame farpado, operada por organizações com orçamentos classificados e supervisão limitada. O sonho de Tesla era sobre conhecimento livre e os militares levaram ambos. Então, o que podemos fazer? Questionar tudo. Pesquisar sobre essas instalações. Apoiar o monitoramento independente e exigir transparência nas informações. Porque à medida que os céus acima de nós se tornam, em potencial, armas, não podemos permanecer em silêncio. Para aqueles no poder, nosso silêncio é interpretado como apenas uma coisa: consentimento.
E para você que chegou até aqui, um agradecimento especial. Estamos muito gratos por percebermos que muitos estão buscando sentido e questionando o que é apresentado como verdade. Quanto mais vocês nos ajudarem se inscrevendo, curtindo, comentando e até mesmo compartilhando para um amigo ou parente mais próximo, mais conseguiremos produzir mais conteúdos e com maior qualidade. Fique com o próximo vídeo e não se esqueça, questione.